Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um relatório muito importante, um relatório gerencial, um relatório financeiro. Através desse relatório você vai poder saber fazer um fechamento mensal do seu negócio, né? Você vai saber como está a saúde do seu negócio. O negócio está dando lucro, se não está. Tá? Esse relatório é o relatório. Você vai entrar em relatórios, relatório financeiro e relatório financeiro mensal. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui, no financeiro, você tem que lançar as contas a pagar, tá? Então, eu vou fazer aqui do mês 8, tá? Aqui é dia 14, né? O mês não finalizou, mas só para efeito de treinamento mesmo. Então, eu vou filtrar as informações aqui. Todos os fornecedores, tá? Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é um exemplo, tá? Para vocês terem uma ideia de como que funciona. Então, aqui basicamente eu vou lançar todas as despesas fixas do negócio, tá? Então, por exemplo, as despesas fixas são as despesas operacionais, né? São as despesas que o negócio precisa para funcionar, né? Por exemplo, aluguel, você precisa, isso independente de vender ou não. Se você não vender nada, você tem que pagar essas despesas de qualquer forma, seja contador, honorário de contador, aluguel, luz, água, salários e etc. Então, isso tudo são despesas, e as despesas fixas. Também despesas operacionais. Tá? Despesas variáveis são as despesas que variam em função da venda. Você só vai pagar se você vender. Então, imposto, né? Os impostos de vendas e etc. Os outros impostos. Outra coisa também, dito isso, outra despesa fixa são impostos que você paga todo mês, mas que não dependem da venda. Então, isso é uma despesa operacional. Tá? Encargo com funcionário. Você paga o salário do funcionário, mas você tem um encargo também desse funcionário ou desses funcionários. Mesma coisa, salário do sócio. Se a empresa tem 3 sócios, você tem que lançar os salários de cada sócio aqui no Contas a Pagar. Uma coisa que muita gente faz e que não deve ser feita é não definir o salário dos sócios. Eles fazem o seguinte, eles lançam as despesas, pagam as despesas, mas no final do período eles distribuem o lucro dos sócios. Isso não é uma medida muito correta em termos financeiros, né? Porque você não tem como fazer uma previsão financeira assim. Tá? Então, tem que definir o salário dos sócios. Se você tem dúvida, o salário do sócio não pode ser muito alto, porque senão a empresa não tem condição de pagar esse salário. Então, tem que ser um salário pré-definido, tá? E que deve ser pago em determinado dia, né? Determinada data para a questão de fluxo de caixa, para você poder fazer um planejamento financeiro. Então, dito isso, tem que ser lançado aqui. Ó. Isso aqui é só um exemplo, tá? Aqui, salário do sócio. Eu poderia ter feito, colocar o nome de um sócio, colocar o salário dele. Colocar o nome do outro sócio, colocar o salário dele. Mesma coisa funcionário. Aqui, para efeito prático, né? Eu lancei o valor total dos salários que eu pago para funcionários. Aqui está incluído encargo, está incluído o salário de cada funcionário, mas eu podia fazer separado também, tá? Então, tem o aluguel da loja, tem luz, tem internet, pode ter também, pode ter conta de água, né? Tudo que eu falei, as despesas fixas da empresa, certo? Então isso é muito importante, não pode deixar de lançar. Dito isso, a gente vai para um relatório gerencial financeiro. Esse relatório, praticamente todas as empresas usam esse tipo de relatório. Tá? Na verdade, são 3 relatórios que as empresas usam em termos gerenciais, né? Que um deles é o fluxo de caixa, o outro é esse relatório financeiro mensal, que é também chamado demonstrativo de receitas, e o balancete, né? O balanço, aquele balanço contábil. Bom, aqui eu vou explicar como é que funciona. Aqui o período é o mês de agosto. Tá? Aqui são as receitas, né? Que são as vendas, o total vendido, o custo desse produto vendido,
a margem bruta, o percentual em relação ao total vendido, e o lucro bruto. O lucro bruto são as vendas menos o custo. Então, 46 menos 26, a 20.418,75. As despesas operacionais foi o que eu falei, né? Além dessas despesas operacionais que eu falei, tem outro tipo de despesa, que é a despesa com marketing, que você também vai lançar no Contas a Pagar. Lá tem o tipo de despesa, tem despesa com imposto, tem despesa vendas e marketing, tem despesas operacionais. Tudo você lança no Pagar. Né? Pagar seria o hub lá das contas, dos pagamentos. Né? Você pode também fazer pagamento via caixa, aqueles pagamentos do dia a dia, valores menores, né, que sai dinheiro do caixa, esse valor também é contabilizado aqui na despesa operacional. Então, essa despesa com venda e marketing, por exemplo, o que é marketing, por exemplo? Pode ser qualquer campanha de marketing, pode ser marketing digital, pode ser anúncio de qualquer tipo, pode ser, por exemplo, gasto com sacola, com embalagem, tá? Você lança tudo, né? E a ideia é o quê? Se você não lançar alguma informação, você paga alguma conta, mas não lança no sistema, o sistema não vai refletir a realidade. Então é importante você lançar essas contas. Então aqui, nesse mês de agosto, né, teve 86,13 de despesa, vendas e marketing. Todas essas despesas são operacionais, tá? Esse 86,13 representa 0,19% da receita, que são as vendas. Tá? O total da minha despesa operacional, que são aquelas contas que eu mostrei ali no mês de agosto, o total é 15.498, certo? Que representa 33,32% da minha venda, das minhas vendas. Tá? E o total das despesas operacionais, né? A somatória da despesa operacional geral mais vendas e marketing. Então, é o total das minhas despesas operacionais. Meu lucro operacional vai ser o meu lucro bruto menos o total das minhas despesas operacionais, que é 4.834,63. Isso representa 10,39% da minha venda. Correto? Aqui embaixo a gente tem juros de empréstimos. Então, quando a empresa pega algum empréstimo bancário, tá, ela vai lançar esses juros de empréstimos no Contas a Pagar também. Tá? Você tem uma conta lá que é empréstimos. Tá? Mesma coisa são os impostos. Tem que ser lançados os impostos. Tá? Coisa que eu não falei, isso aqui é o LAGI, é lucro antes de juros e impostos. Então aqui não está incluído os impostos. Tá? Então, como os valores aqui de impostos e juros estão zero, né, o percentual do LAGI vai ser zero. O lucro líquido seria o lucro operacional menos esses dois valores aqui, juros e empréstimos. Então seria meu lucro, aliás, seria o meu lucro líquido, né? Seria o meu lucro operacional menos juros de empréstimos e impostos. Esse lucro líquido representa 10,39% das minhas vendas, certo? E aqui o meu ponto de equilíbrio é quanto eu preciso vender no mês para pagar todas as minhas despesas, tá? Então, eu precisaria vender R$15.584,13 para pagar todas as minhas despesas operacionais. Por isso que é importante lançar no Contas a Pagar todas as despesas, porque eu tenho como saber quanto que eu preciso vender para cobrir as minhas despesas, incluindo o salário dos sócios. Aí é o seguinte, depois que eu paguei todas as minhas despesas, meu lucro líquido, 4.834,63, que é o dinheiro que fica na empresa. Tá? Isso aqui pode ir para uma conta, tá? Uma conta de investimento, alguma coisa nesse sentido, e aí os donos da empresa, os sócios, eles vão decidir o que fazer com esse dinheiro. Pode ser usado para capital de giro, pode distribuir esse valor para os sócios, tá? Mas é sempre bom deixar um valor. Tá? Não é uma boa ideia também ficar usando esse lucro líquido de uma vez. Né? Bom, então basicamente é como funciona esse
esse financeiro mensal, que também é chamado de demonstrativo de receitas, tá? Isso é muito usado por todas as empresas, seja pequenas ou grandes empresas, eles fazem esse tipo de controle, tá? Por isso que é muito importante fazer os lançamentos em contas a pagar, tá? Aqui, como isso aqui são dados para treinamento mesmo, né, esses valores da despesa aqui, faltou algumas despesas ali no contas a pagar que eu vi, que não está custo de internet, não está outras despesas, né, que não foram lançadas. Então, mas isso aqui é para treinamento, serve para você entender como funciona isso aqui. Então aqui o lucro líquido representa 10,39. É considerado bom, a empresa está bem quando esse percentual fica entre 5% e 10%, tá? do faturamento da empresa, das receitas. Tá? Então, lembrando que o lucro líquido, né? O lucro líquido fique entre 5, no mínimo 5, tá? O ideal seria ali entre 8% e 10%. Tá? Então, se a sua empresa estiver dando um valor menor, né? Tem que dar uma olhada, né? Procurar aumentar as receitas e diminuir os custos. Outra coisa é a questão, esse financeiro você pode fazer um comparativo para você saber, né, em relação ao mês passado, se o seu lucro foi maior, se a sua receita for maior, para você fazer um planejamento daí para frente, reduzir custos, aumentar as receitas, etc. Tá bom? Então, pessoal, esse aí é o relatório financeiro mensal.